E aí, meus queridos, abençoados de Deus, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Aí Vem o Noivo. Hoje eu gostaria de falar de um assunto interessante, a qual Deus tem tocado no meu coração, que é a respeito do nosso comportamento como cristãos, principalmente nos últimos dias que estamos vivendo, prestes à volta de Cristo. Irmãos, Jesus está voltando. Se você ainda não tinha ouvido isso, seja avisado a partir de agora. Se você aqui acompanha os vídeos do canal, sabe que esse canal a gente tem como principal função alertar o povo à volta de Cristo. Tentar ajudar a compreensão das pessoas de uma forma simples a respeito dos últimos dias. Porque ser cristão é isso, é falar da volta de Cristo. Porque eu acredito que todo cristão, todo servo de Deus que obedece o que está aqui na palavra, almeja a volta de Cristo, certo? Porque a gente sabe, de acordo com as promessas bíblicas, que o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor e maior do que o que nós estamos vivendo aqui. Nesse mundo a gente vive triste, com aflições, com lutas, com dificuldades, com pecado, que é o principal fator das pessoas viverem turbulentas. E lá a gente não vai ter isso. No reino milenar de Cristo e depois no reino eterno com Deus, nós não vamos ter dor, nem aflição, nem choro, nem nada disso. Pelo contrário, será paz, será uma vida de santidade, uma vida de comunhão e uma vida onde todos serão respeitados, todos serão um ajudando o outro e servindo a Deus. Então hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito disso. Será que nós estamos lendo a palavra, obedecendo a palavra e sendo cristãos? Eu vou ler em João capítulo 3,30, o versículo que diz assim: importa que ele cresça e eu diminua. Esse texto, esse pequeno versículo, importa que ele cresça e eu diminua, é muito esclarecedor. Porque eu entendo que, na verdade, o que tem que aparecer em nossas vidas é Deus. No momento em que a gente coloca Deus à frente de tudo, e eu não estou falando isso como religiosidade. Deus é tudo, Deus é soberano, Deus é maior, Deus é tudo na minha vida. Mas quando Deus coloca você em uma situação em que você precisa demonstrar isso na prática, muita gente não faz, né? Tivemos agora esse período de eleição, um momento difícil, né, para nós cristãos, mas a gente entende que tudo está nas mãos de Deus. Tudo isso é plano de Deus. Eu até tenho um vídeo aqui, uns 2 vídeos para trás aí, que eu falei sobre isso, sobre misericórdia ou juízo. Não sei se inverti aí a ordem, mas juízo ou misericórdia. Dá uma olhada lá no vídeo se você não viu e vê lá o que eu tenho falado ali. Um alerta. E antes mesmo da decisão aí eleitoral. E eu vou trazer um vídeo falando a respeito disso mais pra frente. Mas dá uma olhadinha lá e depois a gente vai continuar nesse assunto. Mas vamos continuar aqui no tema de hoje, que é a respeito da nossa posição como cristão. O Evangelho, a palavra de Deus está aqui, ela é um manual. Ela serve pra gente como um manual. E foi isso que Deus deixou. Esse texto que eu acabei de ler em João 3,30, importa que ele cresça ou diminua, mostra o quê? Que nós temos que ser sempre submissos à vontade de Deus. É essa que é a principal missão. Eu fiz umas anotações, um pequeno texto, que eu não tenho a memória muito boa, então eu anotei. Então eu vou ler aqui uma reflexão. Adão desobedeceu a Deus e a partir daí nós sempre desobedecemos a Deus. Como se fosse uma maldição isso, né? Pecado. O pecado entrou na vida do homem, e desde Adão e Eva, e persiste até hoje. E vai persistir até a volta de Cristo. Querendo que o Evangelho se adapte a nós, quando nós é que temos que nos adaptar ao Evangelho. Isso é conversão, ou seja, o nosso eu dá lugar
ao querer de Deus. É óbvio, certo? Nós é que temos que ser transformados e não ao contrário. Ser humilde e reconhecer que Deus é quem nos guia. Por isso entregamos nossa vida para Cristo. Olha só, irmãos. Isso é ser cristão. E todo cristão segue a Cristo. Ou seja, a sua palavra. Correto, irmãos? Porque uma padaria, um exemplo que eu botei aqui, porque uma padaria tem o nome padaria? Porque veio de pão, certo? Então, o cristão tem o nome de cristão porque leva o evangelho de Cristo, porque é a imagem e semelhança de Deus, porque entende que aqui está a nossa regra de vida. Então, a gente tem que buscar andar de acordo com o que está aqui. Então, se aqui fala, não faça isso, a gente tem que obedecer. Mas qual é o problema? Só para concluir aqui, então o cristão tem esse nome porque leva o evangelho de Cristo. Nós representamos a Cristo e não a nós mesmos. O que tem acontecido nas últimas décadas, acho que desde sempre, né, corrigindo, desde quando houve a rebelião em que o Lúcifer, né, se levantou contra Deus em uma rebelião e junto com ele uma terça parte dos anjos. Essa rebelião, esse instinto de rebelião, de querer ser melhor, de querer se colocar na posição de Deus, de não obedecer a Deus, passou para Adão e Eva. Ele conseguiu contaminar Adão e Eva. E daí as gerações foram passando e hoje o que mais nós temos são pessoas que se dizem cristãos, que não querem obedecer a palavra, querem ter um evangelho próprio, querem seguir suas próprias vontades. Eu acho, eu acredito, tá escrito assim, mas eu não concordo. Isso é do inferno, isso é do diabo, isso não é de Deus. Busquem o que está escrito aqui, sejam submissos à palavra de Deus. Ou então, tire esse rótulo de cristão, porque o cristão é aquele que segue e obedece a Cristo. Não teria sentido a gente ter um Deus em que a gente não obedece. O fato de ter o nome Deus, o adjetivo Deus, que não é o nome correto de Deus, mas o adjetivo que é usado como Deus, significa que ele é soberano. Um líder te lidera. Um presidente preside você. Um Deus é para você servir a ele. E eu vou falar em servir. Vamos abrir aqui rapidamente, para não ficar extenso o vídeo. Marcos capítulo 10, versículo 42 até o 45. Olha só o que diz aqui, irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, certo? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas, correto? Não será assim entre vocês, os discípulos. Olha Jesus falando isso para os discípulos antes de ser crucificado. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Escutaram, amigos? Servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Está falando de Jesus, ó. Ele está falando dele mesmo. Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus amigos, se isso aqui não é suficiente para te alertar e fazer você entender que não é o que eu penso, o que eu quero, o que eu imagino, mas o que Deus quer, eu sugiro que você reveja os seus conceitos de cristão. Agora, se você não conhece a palavra e está vivendo no engano, é a oportunidade que você tem de se aprofundar nisso aqui. Isso vale para quem também é cristão e que não gosta de ler Bíblia. Eu já fui assim, não gostava de ler Bíblia. E tudo que falavam para mim eu acreditava. Porém, quando eu comecei a ler a palavra, Deus foi abrindo a minha mente. O segredo está aqui.
Não fique preso no versículo. Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar entendimento e ele vai abrir a sua mente. Entenda que nós estamos aqui para servir. Esse mundo está imundado no pecado. Imundado no pecado. O resultado das eleições no Brasil, o que aconteceu, é uma prova de que Deus não está feliz e satisfeito com esse povo. Existem promessas, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, promessas para um grande avivamento no Brasil. E esse grande avivamento só vai acontecer quando a igreja orar. Tivemos aí nos últimos dias aí um mover maravilhoso, a igreja orando, buscando, todos em um só pensamento, em um só propósito, porque a batalha é espiritual, ela não é da carne, não é a luta contra o homem, contra a partida, é contra a carne, é contra os espíritos e potestades. Então nós temos que ganhar essa batalha de joelhos, orando, lendo a palavra, tendo uma vida de santidade, jejuando. Não é mais tempo de brincar, irmãos. Não é mais tempo de querer um evangelho próprio, particular, só para mim, ao qual o que eu quero, o que eu penso é o que manda. O que manda é a palavra de Deus. Escuta você aí que está do outro lado. Talvez uma pessoa, duas pessoas, esse canal não tenha atingido muita gente, mas não interessa. Se for uma pessoa que ouvir isso aqui e sentir a presença de Deus, eu já estou feliz. Entenda que o tempo está findando. Jesus está requerendo de mim, de você e do povo brasileiro, da igreja brasileira, aquele que é igreja de verdade, que se movimente, continue orando e buscando e seja fiel até o fim, porque dias difíceis virão. Não pense que a igreja será arrebatada do nada e tudo vai acabar. Não, irmãos, não creia nisso. Isso é doutrina do homem. A palavra de Deus diz que antes da vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo, nos céus, ao qual nós seremos arrebatados até os céus e teremos nossos corpos transformados, antes de tudo isso, virá a apostasia, a qual nós já estamos vivendo. E depois disso, a manifestação do homem do pecado. Irmãos, isso é claro na palavra. Não caia em lorota, não caia em conversa fiada. Se você está acreditando que as coisas vão melhorar, que tudo vai ficar bom, você está se iludindo. Fiquem todos com Cristo, se inscrevam nesse canal se você tiver coragem, se você quiser ouvir a verdade. Agora, se você quiser ser iludido, pode ver qualquer outra porcaria por aí. Mas se você quer ouvir a palavra, se você não quer ser enganado, eu peço com todo carinho que você se inscreva nesse canal, compartilhe e ajude esse canal a crescer e a palavra de Deus ser espalhada por aí, enquanto a gente ainda pode. Fiquem todos na paz de Cristo e lembre-se, aí vem o noivo.